Tem uma prática que ainda acontece para a infelicidade dos gatos. Alguns argumentos bastante falaciosos ainda são utilizados para sustentar a continuidade de utilizar essa prática, que é a prática de segurar o gato pela pele do pescoço, independente do fim para o qual essa prática está sendo utilizada. Se é para dar um medicamento, se é para cortar a unha, se é para fazer uma injeção, para coletar um sangue ou qualquer função para a qual essa prática seja utilizada. E infelizmente tem gente que faz isso em casa, ou seja, os próprios tutores, as próprias mães e pais de gato fazem em casa, eu acredito genuinamente que só por falta de conhecimento, e veterinários continuam fazendo em seus consultórios. E eu quero explicar todos os argumentos que nós já temos à luz da neurociência atual que contraindicam utilizar essa prática, para que você aí na sua casa nunca mais faça isso com seu gato e inclusive nunca mais permita sequer que nenhum veterinário faça isso com o seu gato, porque é uma prática antiga, desatualizada, que não é boa para o gato, causa alto grau de sofrimento para os gatos e já é contraindicada há muitos anos na comunidade científica de médicos veterinários de felinos. E quando eu falo aqui comunidade científica, eu não tô falando, gente, do cientista de gato que tá lá no laboratório, tá? Eu tô falando das principais associações de veterinários clínicos de gatos, aqueles que estão diariamente nos consultórios atendendo seus gatos. Existe uma associação americana de medicina felina e outras associações em conjunto com essa, sendo essa a mais relevante do ponto de vista de produção de conteúdo técnico, ou seja, descrição de práticas atuais, práticas adequadas, quais são as melhores recomendações para os gatos e para a medicina veterinária de felinos, vem dessa associação. E eles já têm um guia de comportamento veterinário, então um guia de como um veterinário deve agir com o paciente felino, que já em 2004 contraindicava o uso dessa prática. Dito tudo isso, eu quero entrar então nos erros que eu vim aqui para comentar com vocês. Um dos principais argumentos que muita gente utiliza é de que quando a gente pega o gato pelo pescoço, a gente está fazendo algo parecido com o que a gatinha faria, a gata mãe faria com o seu filhote. As gatas seguram seus filhotes pela boca, até porque gata não usa as mãos, né, para segurar neném no colo, igual o ser humano. Então é a forma que ela tem de carregar o gatinho. Porém, entretanto, todavia, uma gata não faz isso sempre. E muitas vezes uma gata pode passar a amamentação inteira sem nunca fazer isso com os gatos. Porque ela só vai fazer isso no momento específico, que é quando ela se sente altamente ameaçada naquele lugar, quando ela sente que os filhotinhos dela estão em perigo, que eles podem morrer se continuar ali. Então ela só vai pegar o filhotinho pelo pescoço para tirar ele de uma situação de medo, uma situação aversiva. Então ela vai estar num estado emocional negativo e por consequência o seu filhinho também. Então a gente já começa a entender que mesmo que o gato, quando segurado por um ser humano no pescoço, se lembrasse dessa situação com sua mamãe, ele não iria lembrar de uma situação positiva, de conforto, tá? De aconchego, de afeto, e sim de uma situação negativa. O primeiro erro nessa narrativa é comparar duas espécies diferentes numa mesma situação. A gata segurando um gatinho e um humano segurando um gato. Porque é muito diferente como a gata tem a habilidade de fazê-lo e como nós humanos vamos fazê-lo. Então não é válida essa comparação entre duas espécies diferentes numa mesma situação. Em segundo lugar, a gata não pega o filhote pela pele do pescoço. A gata abocanha o pescoço e a cabeça do filhotinho. Ela carrega ele tentando segurar o corpo, né? Ela apoia no pescoço e nos ombros. E o humano puxa a pele
Então, a forma de contenção é completamente diferente. Em terceiro lugar, a gata vai fazer isso em gatinhos que pesam 100 gramas, 150 gramas. Logo que eles ficam um pouco maiores, ela já nem dá mais conta de carregar. E o humano faz isso em gatos adultos, de 4 quilos, 5 quilos. Então, o peso do corpo é completamente diferente, bem como a estrutura do corpo. Tem coisas que é confortável para um filhote que não é confortável para um adulto. Tá? E mesmo essa contenção pela pele não deve ser feita em filhotinhos, porque não é a mesma coisa que a gata faria. Erro número 4. Mesmo que o gato lembrasse da mãe nessa hora, ele não iria lembrar de uma situação emocionalmente positiva, porque como eu comentei lá no início, a gata não faz isso como uma forma de carinho, como uma forma de cuidado no sentido de algo positivo, amorzinho. Ela faz isso numa situação ruim. Então, mesmo que o gatinho lembrasse, ele lembraria de uma emoção negativa. Isso remeteria a uma situação de vida negativa para o gato. Erro número 5. Não há comprovação nenhuma de que o gato adulto, de fato, lembre de uma situação lá da infância, quando ele é recém-nascido, em relação à gata mãe. Até porque o gato moderno, o gato urbano, esse que a gente tem na nossa casa e que muitas vezes vai para o consultório veterinário, a maioria desses gatos nunca foi carregado pela gata na infância. Ou porque a gata não esteve numa situação que precisava fazer isso, uma gata criada num gatil, uma gata criada num abrigo, uma gata criando dentro de uma casa, e mesmo gatas na rua não necessariamente trocam os filhotes de lugar. Como muitas vezes os gatos hoje em dia ou foram órfãos, desmamados cedo, então é muito raro hoje em dia ter um gatinho que passou por essa experiência na infância. Erro número 6. Quando o humano vai pegar um gato pelo pescoço, ele nunca vai fazer numa situação positiva. O humano nunca vai pegar o gato pelo pescoço para dar afeto, para dar amor, numa situação de carinho, de cuidado, numa situação positiva. Todas as vezes que um ser humano usa essa estratégia de segurar um gato pela pele do pescoço, são em situações negativas emocionalmente para o gato, porque o humano só vai fazer isso em situações em que ele quer fazer algo com o gato que o gato não quer, que o gato não tá deixando. E aí a gente usa a força física, a nossa força, porque a gente é muito maior e muito mais forte do que um gato, ou seja, a gente usa a força física brutal para realmente conter o gato e obrigar o gato a deixar ele fazer algo que a gente tá querendo, mas ele não tá querendo. Mesmo que a gente use a desculpa esfarrapada de que isso é pro bem dele, no mental do gato, ele não sabe disso e ele não tá entendendo isso. Ele não vai fazer associação de que se ele for contido assim para tomar remédio por uma semana, lá no fim da semana ele vai ser curado daquela doença. Ou que se ele for segurado assim pra gente fazer uma vacina, ele vai ficar por 1 ano protegido daquela doença. Ou que se ele for segurado assim pra gente cortar a unha, vai ser bom pra ele porque ele não vai mais arranhar as pessoas. Não tem nenhum motivo lógico na cabeça do gato pra ele entender que ele tá sentindo desconforto, incômodo, medo do humano pelo bem dele. Então isso é uma desculpa esfarrapada que a gente dá para nós mesmos para justificar algo que a gente está fazendo que é torturante para o gato. 7º erro, achar que quando a gente segura o gato ele fica paradinho, ele relaxou, ele acalmou. Isso é mentira. Quando um gato paralisa nessa contenção, ele está fazendo o que a gente chama de freezing. Esse é o termo técnico na neurociência do comportamento, que a gente pode traduzir para congelamento. Essa é uma reação comportamental que todos os animais presa podem utilizar em situações de perigo. Toda vez que um animal que é presa, ou seja, o gato é um animal presa, se sente predado, uma das formas é lutar e tentar sair. E quando ele sente que lutando para tentar sair não está funcionando, a outra estratégia utilizada é: deixa eu ficar então bem parado, fingir de morto, não me mexer, não reagir mais, para ver se ele desiste e me solta.
Então esse congelamento é usado quando o gato está num estado emocional altamente negativo. Seria mais ou menos equivalente a uma reação de pânico quando o ser humano que tem síndrome do pânico tem momentos de pânico, né? Emocional. A ameaça percebida é tão grande e ele não tem uma estratégia de fuga daquela situação que ele congela e ele fica paradinho, mudo, ele não reage e aí as pessoas se iludem achando que ele acalmou e na verdade ele tá odiando aquilo e ele tá desenvolvendo um enorme medo daquela pessoa, daquela criatura que tá segurando ele. Então jamais uma pessoa que gosta de gato, que gosta daquele gato, deveria submeter o gato a uma situação dessa, porque o gato vai criar uma associação emocional negativa, ou seja, o gato vai passar a odiar aquela pessoa naquela interação. E quanto mais isso se repetir, mais o gato vai odiar aquela pessoa. Porque vai ser uma pessoa que repetidas vezes está submetendo o gato a uma situação altamente negativa para ele, de pânico, a tal ponto que ele congela. E esse é um dos principais argumentos pelos quais a gente não deve fazer essa contenção no nosso gato, porque se a gente ama o nosso gato, a gente quer que ele confie na gente, que ele ame a gente, que ele nunca tenha medo da gente. E se a gente ama os nossos pacientes, se a gente é veterinário e gosta de gato, a gente também não tem que querer que o gato tenha medo da gente, que o gato tenha pânico da gente, que o gato deixe a gente fazer alguma coisa na marra. Inclusive, com esse argumento de que, mas é pro bem dele, mas precisa, mas porque não tem outra forma. E aí a gente entra numa falácia muito grande, que é o veterinário usar o argumento de que não tem outra forma de segurar o gato e que em algumas situações esse é o único jeito de fazer algo que o gato precisa, e eu como médico veterinário lá de jaleco branco uso, mais uma vez, né, essa situação de poder, ou seja, porque eu posso segurar o gato, porque eu consigo segurar o gato, porque se eu usar força o suficiente ou apertar ele contra a mesa, eu posso segurar, submeter o gato a esse grau de sofrimento. Mas isso, mais uma vez, é um argumento mentiroso, porque na verdade não é que não existe outra forma. O que está acontecendo é que você não sabe todas as outras formas possíveis de fazer, porque existem sim inúmeras formas de como fazer diferente, mas para isso a gente tem que buscar esse conhecimento, porque não necessariamente você foi ensinado isso lá na faculdade, não necessariamente você foi num congresso e alguém te ensinou isso. O veterinário precisa ativamente buscar esse conhecimento e se informar. O melhor lugar para começar a buscar esse conhecimento é um site que eu vou deixar aqui para vocês na legenda, vou deixar ali embaixo o link para vocês também, para facilitar a vida de vocês, colegas. catvets.com é o site oficial da Associação Americana de Medicina Veterinária, American Association of Feline Practitioners, é algo assim. E nessa associação eles produzem e entregam de graça centenas de textos, vídeos para mostrar quais todas as formas que nós temos hoje de conter um gato, de segurar um gato para conseguir vacinar, coletar sangue, coletar urina, cortar unha, dar remédio, fazer curativo, colocar no soro, tirar do soro, limpar um ouvido, colocar um termômetro no ânus, enfim, toda e qualquer prática veterinária que precise ser feita no consultório, no internamento, ambulatorial, para qualquer uma delas já existem formas comprovadamente amistosas de fazê-lo, amigáveis de fazê-lo. O que isso significa? Que vai ser uma forma que o veterinário consegue sim fazer o que ele precisa fazer, porém, durante todo o processo, o gato esteja se sentindo emocionalmente bem e não com medo e não em pânico. O gato pode até não estar gostando de alguma interação e muitas vezes ele não vai gostar mesmo de algumas coisas, mas ele não pode sentir medo. Sentir medo é inaceitável, sentir dor desnecessária é inaceitável. E toda vez que a gente está usando uma técnica de contenção que é antiga, e essa técnica causa medo e dor, eu estou causando medo e dor desnecessários. Deixa de ser medo e dor necessários, ou seja, aquela contenção que é necessária para o bem do gato, aquela contenção que o veterinário tem a necessidade de fazer para cumprir com o seu trabalho. Porque se já existem formas mais atuais de fazer as mesmas coisas sem esse medo e sem esse desconforto físico, eu estou
estou então conseguindo fazer aquilo sem causar medo e desconforto desnecessários. Tá fazendo sentido? Então aí muita gente começa e vem me perguntar: meu Deus, mas então como é que faz? Vem você aqui então segurar um gato brabo? Vem você aqui então segurar uma jaguatirica? Essa menina aí que fica só falando e nunca fez. Gente, eu sou veterinária há mais de 14 anos. Eu já trabalhei em internamento, eu já trabalhei em emergência, eu já fiz estágio em várias clínicas só de felinos, eu já atendi milhares de gatos, eu já participei de projetos de coleta de sangue para transfusão só usando contenção cat friendly, eu já dei cursos de manejo cat friendly em várias cidades do país, com aulas práticas mostrando na prática como conter os gatos, já treinei estagiários, já treinei enfermeiros. Então assim, tudo isso que eu tô falando tem um embasamento muito forte teórico e além disso eu tenho também conhecimento prático de examinar um gato sem medo e sem estresse, de coletar sangue e de fazer procedimentos ambulatoriais dos mais variados, sem estresse e sem desconforto nem medo. A diferença entre fazer e justificar que tem que ser feito tá na motivação genuína de um veterinário querer encontrar esse conhecimento, começar a praticar e mudar a sua forma. E isso tá a acesso de todos. Isso não é um conhecimento velado, escondido, que tá lá dentro de algum lugar, de um baú secreto, nos artigos só que as universidades têm acesso, só lá na gringa, nos Estados Unidos. Não, isso tá disponível para todos nós. Esse site que eu acabei de falar para vocês, tudo que tá ali é gratuito. Os vídeos que eu tenho aqui no meu canal são gratuitos. Então assim, vocês precisam estimular os colegas veterinários, os veterinários de vocês a buscar esse conhecimento e pôr em prática, porque também de nada adianta a gente buscar conhecimento e não colocar em prática. Mas o que não dá para continuar é usando técnicas medievais de contenção de gato, torturantes, que vem de livros de 1964. Essa contenção de segurar pela pele, gente, está nos livros de semiologia da década de 60. E infelizmente, muitas vezes os veterinários são ensinados com esses livros antigos e não se atualizam. E aí quem está pagando o preço é quem? O gato. Porque no fim da história, quem vai sofrer é o gato e não o veterinário. O veterinário vai segurar o gato, fazer o que tem que ser feito, não vai levar mordida, não vai levar arranhão, beleza. E vai para casa pensando, eu fiz o que tinha que ser feito. E quem sofreu foi o gato. Quem pagou o preço foi o gato. O preço do quê? Do desconhecimento do colega. Então, chega de usar esses argumentos falaciosos, mentirosos. Contenção pela pele do pescoço dói, causa desconforto, incômodo, causa medo, causa traumas emocionais, causa um mal-estar e um sofrimento pro gato. Não pode se usar o argumento de que é igual a mamãezinha faz no gato filhote por todos esses erros que eu te comentei. Existem sim técnicas comprovadas eficazes, já utilizadas desde os anos 90, desde 2004. Essa é uma prática não recomendada, então desde 2004 a Associação de Veterinários de Felinos não mais recomenda usar essa contenção e desde 2011 ela é contraindicada. Então, veterinários que ainda estão usando isso estão defasados, desinformados, precisam se atualizar e fazer um atendimento mais humanitário para os gatos, porque os gatos estão cansados de pagar o preço da ignorância nossa, da ignorância dos seres humanos. Eu também sou veterinária e tô aqui em prol de uma medicina veterinária mais moderna, de uma medicina veterinária que considere o gato como um indivíduo de valor, como um indivíduo que tem emoções e não só como um paciente que chega lá e precisa ser feito o que tem que ser feito do jeito que der, porque a gente não tem estrutura, porque a gente não tem tempo, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente tá cansado ou porque a gente não quer estudar, porque a gente não sabe. E aí depois vem criticar aqui os meus vídeos. Então esse é o desabafo final que fica de mensagem para os colegas que vocês vão ver que já estão me xingando aí, vários colegas que às vezes nem assistir o vídeo até o final. Vocês vão ver o tanto de hate que eu recebo, né, nos meus canais, mas eu tô aqui para ser porta-voz dos gatos. Eu sou advogada dos gatos. Eu quero que os gatos sejam mais felizes. E por coincidência,
toda vez que a gente faz um atendimento que melhora para os gatos, o veterinário também é mais feliz, porque ele aprende a manipular os gatos sem sofrimento. E aí a consulta é leve, a consulta é agradável para todo mundo, não tem mordida, não tem arranhão, não tem lesão. Todo mundo se beneficia. Bora junto por uma medicina veterinária mais amigável aos gatos, por uma medicina veterinária de maior qualidade, porque todo mundo sai ganhando. Manda esse vídeo para todos os seus amigos que você sabe que segura o gato pela pele e para todos os veterinários que ainda estão fazendo isso, para ver se esse vídeo pelo menos bate uma pulguinha atrás da orelha, para ele começar a mudar de ideia. Estamos juntos. Beijo, amem muitos animais, mas amem com conhecimento. Conhecimento é vida.